Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia em nome de Jesus e na perspectiva do ano bíblico, é claro. Hoje nós vamos dar uma passadinha no capítulo 15 de Romanos e um pequeno trecho do capítulo 16, cumprindo o nosso objetivo, mais um passo nessa nossa linda caminhada. Vem comigo em nome do Senhor. O capítulo 15, verso 1, traz-nos esta admoestação fantástica. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Muitas vezes, por nos sentirmos fortes ou às vezes nos sentirmos melhores do que as pessoas, temos a tendência de subjugar os fracos. Mas não é assim que a Bíblia aconselha. Se você se acha uma pessoa forte em algum aspecto da vida, você deve ter paciência com aqueles que você está considerando fraco. Ou seja, se você alcançou um determinado nível, por causa disso você vai perder paciência com quem está no processo de crescimento? Não, um dia você esteve no processo de crescimento também, de amadurecimento também. Então, por exemplo, se você se sente um maduro na fé, um adulto na fé, e o outro começou a engatinhar hoje na carreira cristã, tenha paciência com a pessoa, porque um dia alguém teve paciência com você também, até que você se tornasse essa pessoa madura, essa pessoa mais estabelecida espiritualmente falando. E para termos esse tipo de relação, muitas vezes é preciso não agradar a nós mesmos. Ou seja, você abre mão de algumas coisas que você queria fazer para estar acompanhando o processo de desenvolvimento daquele que você tenta discipular, certo? Assim como um dia alguém abandonou alguma coisa que gostaria de estar fazendo para com paciência discipular você. É disso que o texto bíblico está falando. Beleza? Então, se você alcançou um determinado grau de desenvolvimento, foi porque alguém abriu mão de alguma coisa para te acompanhar, para dar atenção a você nesse seu processo de crescimento. Agora, da mesma forma, tenha paciência com aquele que vem no processo de desenvolvimento ao teu lado, para que você possa ser uma bênção na vida dessa pessoa que se desenvolve. E assim, paciência gera paciência. Um dia alguém teve paciência contigo e você se desenvolveu. Hoje você tem paciência com quem está se desenvolvendo, e amanhã essa pessoa que você trabalhou para o desenvolvimento dela vai levar isso adiante, assim sucessivamente. Creio que seja isso que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos. Suportem as fraquezas uns dos outros, e para isso muitas vezes temos que deixar de lado esse fato de ter que agradar a nós mesmos. Essa perspectiva é uma perspectiva exibida por Paulo, porque esse foi o sentimento, o comportamento, o direcionamento manifestado por Jesus Cristo. Dá só uma olhada no versículo 3 e no versículo 4, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Se Jesus quisesse agradar a si mesmo, no céu mesmo ele tinha ficado, nem teria se tornado ser humano e vindo morar entre nós. Se fosse para agradar ele mesmo, lá mesmo nas cortes celestiais, ele permaneceria e não teria vindo para cá para suportar tudo que suportou, ok? Como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Você acha que Cristo veio aqui para suportar as injúrias porque ele pensava em si mesmo? Nunca. Muito pelo contrário, ele não veio para agradar a si mesmo, ele veio para nos beneficiar. É mais ou menos assim, anula a si mesmo para trazer benefício ao outro. Isso é o ápice da generosidade. Em outras palavras, isso é expressão genuína de amor. Você se anula para que o outro seja feliz, porque a felicidade do outro é que te produz a felicidade real. Isso é simplesmente extraordinário, né? Aí você percebe que o versículo 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, esse tipo de coisa está sendo atestado ao nosso conhecimento, para que você entenda o jeito de proceder de Deus, para que isso seja refletido na nossa vida, e se isso for levado adiante, o que há de produzir este exemplo que Cristo nos deu através das Escrituras Sagradas, e está se repercutindo em nossa vida? Vai produzir esperança.
e esperança é o que precisamos cada vez mais em nome de Jesus. Aí você adentra ao capítulo 16 e encontra aqui um negócio muito legal, que eu acho que todos nós deveríamos ser dados a esse tipo de evangelismo, a esse tipo de postura para ganhar pessoas para Jesus. Olha só, uma saudação está sendo direcionada por Paulo ao casal Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, percebe? Paulo tinha uma equipe de trabalho. Você já tem a sua equipe de trabalho para divulgação do evangelho? Já colocou alguém para formar uma dupla missionária? Já estabeleceu um pequeno grupo? Você está ativo dando estudo bíblico para as pessoas, visitando as pessoas? Monta a sua equipe, monta o seu time, deixa Deus te usar, meu filho. E aí você percebe que essa saudação, ele além de dirigir ao casal Áquila e Priscila, ele também está direcionando a sua igreja que está na sua casa. Verso 5 atesta isso. Ou seja, tem uma igreja funcionando na casa de Áquila e Priscila. Isso é muito legal. Deixa eu te falar uma coisa. A sua igreja, de repente, é muito distante para você congregar? Olha aí, quem sabe por não ter uma igreja próxima à sua casa, você sinta neste momento o desejo de Deus, o desejo que Deus está colocando no seu coração de transformar sua casa numa igreja. E se não dá para transformar numa igreja, transforma sua casa pelo menos num pequeno grupo, porque aí você vai à grande comunidade no sábado, mas ao longo da semana você abre as portas da sua casa para que funcione uma célula, uma pequena igreja, um grupo pequeno, um pequeno grupo, um ponto de estudos bíblicos, porque de repente é muito complicado você levar o teu vizinho até a igreja, fica 10, 15 quilômetros do outro lado da cidade, trânsito, estacionamento, chuva, sol, calor, essas coisas todas. Mas olha, você vai ter muito mais facilidade de trazer o seu vizinho à sua casa, oferecer para ele um jantar, uma bela refeição e ali orarem juntos, estudarem a Bíblia. É a igreja funcionando na sua casa. Pense nisso. Transforme sua casa, seu apartamento, num ponto de luz no prédio que você mora. Transforma a sua casa num ponto de luz na rua que você vive. Deixa Deus te usar. Vamos abrir as portas para exibirmos o evangelho para as pessoas. E aí você vai ver que Deus vai te usar poderosamente. Pessoas que de repente não iriam à igreja, vão à sua casa para ouvir a palavra, dada a amizade que possui com você. E a melhor ferramenta para evangelismo se chama amizade. Então olha aí, vamos colocar uma igreja para funcionar na sua casa, transformando sua casa num ponto de pequeno grupo, num local para pequeno grupo, um grupo de estudos da Bíblia. Deixa Deus te usar, afinal de contas não vai causar tanto transtorno à sua família. De repente mesmo os seus filhos ou os próprios membros da sua família que de repente estão perdendo o costume de estudar a Bíblia, quem sabe não se animam para essa iniciativa que Deus agora está colocando no seu coração. Deus abençoe, graça e paz, amanhã tem mais, estamos juntos, é o ano bíblico em desenvolvimento, graça e paz.